Amém? Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz também de você que vai ver depois essa pregação que eu vou trazer hoje na internet. Eu vou mandar no meu canal, que é o canal do Missionário Aparecido. Sou um missionário aparecido desta cidade aqui de Barretos. Tem esse ministério aqui que se chama Igreja Fogo Puro de Deus do Evangelho de Jesus. Eu vou trazer uma pregação aqui, meus irmãos, para os irmãos da igreja e para você que vai assistir depois, que eu vou mandar no canal do YouTube e você vai poder assistir. E quando começar a assistir, meu irmão, ouve a pregação inteira. Você vai ver o fruto que você vai colher. Amém. E eu vou trazer essa pregação para abençoar a tua vida, a vida nossa aqui, né, dos irmãos, a minha também, porque até eu ouvo a oração que entra no coração. E espero que venha abençoar você na internet, abençoar a vida dos irmãos. Amém? Amém. A palavra que eu trago hoje se encontra em Mateus, capítulo 17. Mateus, capítulo 17, versículo 14. Quem está entendendo? Amém. Mateus, capítulo 17, versículo 14. Vamos lá? E quando chegar a multidão, aproximou-lhe um homem, pondo de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático, sobre muitos, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos teus discípulos, e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração creda, perversa, até quando estarei convosco? Até quando sofrerei, trazei-me aqui? E respondeu Jesus, o demônio, que sai dele. E desde aquela hora o menino sarou, ficou sã. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e, particular, disseram: por que não podemos nós mesmos expulsar? Jesus lhe disse: por causa da tua pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direi a esse monte: passa daqui para acolá, e a passar, e nada vós será impossível. Mas esta casca de demônio se expulsarão só pela oração e pelo jejum. Olha, ora chamado de Galileu, Jesus, o filho do homem, será entregue aos homens, e matarão, e terceiro dia ressuscitará. Meu irmão, palavra é essa que Jesus estava ali nesta cidade e veio um homem com muita tristeza no coração, um pai. Nós que somos pais, temos filho, mãe também, né? Mãe e pai é uma só. Tem filho e às vezes sofre com um problema que o filho está passando. E este homem sofria demais, que o filho dele era lunático. O que é lunático? Ele sofria de ataque de demônios que às vezes mordia, rasgava a roupa, fazia tudo aquilo que o mundo não poderia entender. Ele era chamado como louco, esse menino. Mas era um menino normal, não é? É porque ele estava cheio de processo de demônios. E este homem viu que Jesus estava ali. E chegou o quê? Enjoelhou aos pés de Jesus. E disse: Jesus, cura meu filho, Senhor. Eu estou sofrendo demais. Quantos anos eu venho sofrendo com esse meu filho? Mas eu tenho certeza que o Senhor pode curar ele. E eu até levei até os seus discípulos. Mas os seus discípulos não puderam fazer nada. Eles não conseguiram curar ele para mim. Jesus falou: traga ele até a mim. Porque o homem também, meu irmão, olha o que eu vou dizer. Quando você for pedir algo para Jesus, não pede de qualquer
jeito, não. Jesus ama, meu irmão, quando a gente pede para Ele, mas tem que ser com um coração muito sincero. Este homem não pediu para Jesus de qualquer jeito. O que ele fez? Ele prostrou aos pés de Jesus. O que é prostrar? Ele se humilhou até Jesus e falou: Jesus, tem misericórdia do meu filho, Senhor. Eu até levei os seus discípulos, mas eles não puderam fazer nada, mas eu sei que o Senhor pode curar ele para mim. E uma coisa que eu vou dizer para você: quando Jesus vê que você se humilha aos pés dele e é sincero, você nunca vai sair sem resposta de Deus. Jesus falou: traz ele até a mim. E Jesus nem falou nada. Jesus só deu uma ordem: demônio, sai dele. Que maravilha, né? Como nosso Jesus é bom. Jesus não falou nada. Jesus só falou assim: demônio, sai dele. Você vê que eu li ali. O que aconteceu? Imediatamente o menino ficou curado. Somente uma palavra. Jesus disse: demônio, sai dele agora. E o demônio, todos irmãos, saiu daquele menino e o menino ficou curado. Olha, meu irmão, o poder que nosso Deus tem. E aí, Jesus falou para os discípulos: por que vocês ainda vivem nessa incredulidade? Por que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio? Porque das vezes os discípulos andou com Jesus, viu que Jesus é poderoso, mas lá não foi orar em nome de Jesus. Às vezes orou na fé deles. E na nossa fé e no nosso poder, nós não podemos nada. Nós só podemos em nome de Jesus. E Jesus, ali, os discípulos, em particular, olha, meus irmãos, é muito linda essa passagem. Nos ensina que tudo quando você quiser conversar, um pastor, que nem eu sou dirigente aqui, sou missionário, mas considerado pastor, porque o ministério, eu que sou o presidente, eu que abri, é uma visão que Deus me deu há 20 anos atrás, então eu sou considerado pastor, mas a minha missão é missionário, porque eu fui ungido a missionário também por Deus, não foi homem que me ungiu, foi na vigília, o menino, eu pedi para o menino orar para mim, e o menino falou assim: Senhor Deus, um obreirinho falou assim: Senhor Deus, que o Senhor venha ungir o presbítero Aparecido, que eu sou ungido a presbítero pelo outro. Falou assim: vem ungir o presbítero Aparecido agora como missionário do Senhor. Então eu fui ungido por Deus a missionário. E os discípulos, nós que temos essa direção, às vezes o irmão está errando na igreja, às vezes ele não está tendo sabedoria, está aí fazendo alguma coisa e a gente está vendo, os olhos nossos estão vendo. Só que é errado. Às vezes o irmão está aí fazendo coisas que não é certo dentro da igreja. Eu aqui no microfone, abençoado. Paz, senta aí, irmão. Aí eu aqui na igreja falo assim: ô irmão, corrigiu o irmão na frente dos irmãos. Isso Deus não se agrada. Por quê? Você vê que os discípulos chegaram até Jesus com intimidade. Chamou Jesus no cantinho e falou: Jesus, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio daquele homem, deste jovem? Jesus falou o que para ele? Por causa da tua pouca fé. Essa passagem que eu estou pregando, irmão, fala de fé. Você é um abençoado de Deus, viu? Você não veio aqui à toa, não, viu? Você veio cá para receber uma vitória grande. Aqui 3 vezes. Olha, presta bem atenção. Jesus disse para os discípulos: por causa da tua pouca fé. E qual foi a fé que Jesus disse? Falou: olha, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, manda esse monte para lá que ele vai. E se mandar ele vir, ele vem.
E como eu peço muita sabedoria a Deus, irmãos, para pregar a palavra do Senhor, você sabe o que significa? Por que Jesus usou como um grão de mostarda? Todo mundo sabe que o grão de mostarda é a semente mais pequenina da terra. Vocês sabiam disso? Que o grão de mostarda é uma das sementes mais minúsculas da terra. Só que, quando planta ela, nasce o pé, é a árvore mais alta da terra. Olha como o nosso Deus é bom. Por que ele falou, se você tiver fé? Jesus falou, como um grão de mostarda. É pequenininho, não é? Mas quando planta ela, é a árvore maior da terra. O que o nosso Deus quis nos ensinar com isso? Que, mesmo no pequeno, mas com Ele, você se torna grande. Ai, Tecalama, que maravilha, meus irmãos. Quem está entendendo? Jesus disse, se você tiver fé como um grão de mostarda, é o grão mais, é a semente mais menor da terra, mas plantou ela na terra, quando cresce, é a árvore mais alta. Sabe por que ele diz isso? Porque ele falou assim, falou para os discípulos, porque para mim, meus discípulos, nada é impossível. Com Deus, meus irmãos, nada é impossível na tua vida. Você vai conquistar coisas que as pessoas vão falar assim. A minha filha está aqui, ela pode me desmentir, porque minha filha é correta. Eu até dou permissão. Se eu estiver falando errado, ela pode me desmentir aqui. Como eu sou pedreiro, um dia nós sempre pagávamos aluguel, eu falei para todo mundo, eu vou ter uma casa própria. E aí, todo mundo duvidou, zombaram, riram. Via que eu não tinha condições. Só que com Jesus nós podemos, irmão. E eu, irmã, a minha fé foi tão grande que saiu um loteamento lá da cidade, lá em Guaíra, não foi aqui em Barretos não, chama Jardim Elisa lá em Guaíra, e parcelava a entrada do terreno e você ia pagando o terreno devagar. E Deus abençoou uma pessoa que me emprestou o dinheiro da entrada. Eu não tinha R$1, porque eu trabalhava para sustentar meus filhos, que era pequeno. 3 filhos pequenos. Eu tinha entrada no terreno, comprei o terreno. No lugar que é bom, né, filha? Você lembra, né? O que aconteceu, meu irmão? Trabalhando de sol a sol, até de segunda a sexta, né? Que pedreiro trabalha, né, irmão? De segunda a sexta. No sábado, descanso e domingo também. Eu pegava o meu salário de segunda a sexta de pedreiro e eu fazia o que tinha que fazer. E, como eu já tinha comprado o terreno, eu mesmo fui lá, fiz a planta da casa, porque eu entendo. E o que aconteceu? Presta atenção, meus irmãos. Olha a bênção. Eu peguei, tirava um pouquinho do que eu ganhava, irmão. Ia lá, comprava um saco de cimento, um pouquinho de areia e comecei a fazer o alicerce. E fui indo assim. Todo sábado e domingo da minha farda, eu comprava um pouquinho, um cimento, um tijolinho. Minha filha está aí, se for mentira. E fui erguendo. E a coisa que mais entristece a gente, além de as pessoas duvidar do céu, eu digo pessoas de sangue, até próprio irmão meu de sangue, duvidar de você, não te dá uma mão. E olha como Deus é bom. E eu fui levantando, sábado e domingo. Teve noite eu trabalhava de segunda a sexta, sem parar. E no sábado e domingo era lá, nesse lote que eu comprei, que eu falei que eu ia conseguir a casa. Se eu estiver mentindo, minha filha pode desmentir aí. Teve noite que eu saía de lá, dia de domingo, meia-noite, e no outro dia ia trabalhar. Mas adivinha, foi rápido, acho que uns 2 ou 3 meses, aonde eu estava morando,
dentro da casa que eu construí, sem ter R$1. E aí, quando eu estava lá dentro, eu fui melhorando a casa. A casa já ficou um brinco, murei tudo, não foi, filha? Pus os murão que até as pessoas duvidou. E aí, sem ter dinheiro, meu irmão, com a fé em Deus. Por isso que Deus falou, se você tiver fé como um grão de mostarda, diga para o monte que vá, que ele vá. E diga que ele vem, que ele vem. Para Deus nada é impossível. Só que o engraçado, meus irmãos, que depois, todo mundo riu, zombou. Falei, isso, coitado, está sonhando demais. Meu irmão, tem que sonhar, meu irmão. Não sonho dormindo, sonho acordado. Mas tem que ter fé em Deus. A nossa fé, essa palavra que eu estou trazendo aqui, se chama fé. A fé, meu irmão, é o fundamento de você vencer todos os obstáculos da tua vida. É fé em Deus. Depois, irmão, que eu estava dentro da casa, bem sucedido, o que eles chegaram e falaram para mim? Me parava na rua, olha aqui, presta bem atenção. Me parava na rua, irmão. Amigo meu falou, vem cá, Aparecido, o que foi? Fala a verdade para mim. Você está mexendo com coisa errada, né? Você está vendendo droga. Olha, falaram para mim. Falei, por quê? Rapaz, como você conseguiu essa casa? Fala a verdade, você está mexendo com coisa errada. Eu falei, você quer saber a verdade? Quero. Vai buscar Deus como eu estou buscando. A pessoa, ó. Nosso Deus é poder. Glorificado, santificado, irmão. É isso aí, meu irmão. Esta palavra que eu estou passando para você, meu irmão, significa fé. A fé é o fundamento da nossa vida de ser vencedor nessa terra. Mas não é fé como o de Tomé, não. Porque hoje tem muita fé de Tomé. Tomé só acreditou que Jesus ressuscitou no terceiro dia, chamando Jesus até a ele. Tomé era os discípulos também. Os discípulos falaram, Jesus ressuscitou. Não acredito. Jesus teve o quê? Que aparecer para Tomé. E ainda mesmo, Tomé viram que era Jesus? Não, Senhor, sabe que é o Senhor mesmo? Jesus falou, enfia o dedo dentro do buraco, aonde passou os pés. Tomé enfiou o dedo. Aí que ele passou a acreditar. Não é essa fé mesmo, essa fé é triste. É a fé igual os outros discípulos. Acreditou sem ver. O que é acreditar sem ver? É você, meu irmão, ter na sua cabeça assim, eu quero ainda conquistar esse sonho na minha vida. Meu irmão, olha o que eu vou dizer para você. Nós nessa terra tem que sonhar, viu? O homem ou a mulher sem sonho, sem projeto, ele vive vagando. Porque o sonho significa acreditar que você tem um Deus que pode tudo por você. Não a fé de Tomé, é acreditar sem ver. Quantos milagres aconteceram na minha vida de acreditar sem ver? Eu falava assim, olha que outro testemunho que eu vou dar. Quando eu inteirei meus 18 anos, irmãozão, meu genro, minha irmã Mara, eu falei, eu vou tirar a carta de motorista. E eu morava do lado do meu primo, que é de dinheiro, mas nós éramos muito pobres, sem nenhuma condições. E eu cheguei para ele e falei, olha, agora eu entrei 18 anos, eu vou tirar a minha carta. Sabe o que ele falou para mim? Coitado do senhor. Aí ele falou para mim, você tá doido? Eu falei, por quê? Primeiro, olha o que ele falou para mim. Primeiro que você não tem nem dinheiro para conquistar. Olha, perante Deus que eu estou dizendo aqui, meu irmão. Se for mentira, Deus vai puxar minha orelha. Ele falou assim, primeiro você não tem condições de tirar a carta, que você não vai ter condições de dinheiro de tirar a carta. Aí ele falou assim, e depois você é burro, você nem estudou, você não vai conseguir. Meu irmão, eu falei, beleza, o senhor pensa assim, mas eu tenho um Deus que pode tudo por mim. E fiz um currículo e mandei para a usina, Guaíra, lá de Guaíra. E imediatamente a usina me chamou. Trabalhei uma safra. A minha filha nessa época não vai lembrar porque eu era solteiro, ainda não tinha ela. Eu trabalhei uma safra na usina, irmãozão.
A safra termina a usina em novembro. Eu trabalhei até novembro. E já fui o quê? Meu primeiro salário já fui e matriculei na carta. E aí, esse meu primo, o filho dele, matriculou também. Ele falou, ó, meu filho sim, olha, os meus filhos sim, vai poder tirar você não consegue não. Falei, tudo bem, tranquilo, isso é a sua opinião. Mas eu tenho um Deus que pode tudo. Matriculei, meu gênero, na autoescola, adivinha? O filho dele matriculou junto. Peraí, você terminou, já está acabando, irmãozão. Não sai sem perder a benção, não. Olha o que aconteceu. Os filhos dele matriculou junto comigo. E aí foi. Sabe o que aconteceu? Eu passei na carta, tirei de carro, moto e de caminhão. Eu tenho a carta de carro, moto e caminhão. E sabe o que aconteceu? Eu passei direto sem ter uma reprova. Os filhos deles ficou para trás reprovados. Só que o mais bonito, você tem que mostrar o Deus que você serve. Não para zombar de ninguém. É para mostrar que o nosso Deus cuida de nós. Eu peguei a carta na mão, primeira coisa que eu fiz, cheguei até ele e falei, bem que o senhor falou que eu não conseguiria a carta. Ele ficou amarelo, vermelho, não teve palavra. É essa fé que Jesus disse, ter fé como um grão de mostarda, meu irmão. O grão é o menor da terra, mas a árvore é a maior. O que Deus quer nos ensinar com isso? Com essa palavra? Que mesmo que você é pequeno, a sua situação é pequena, mas se você tiver fé em Deus, você vai crescer e vai ficar grande. E aquele que acha que é grande, vai ficar pequeno. Isso é bíblico, né? Porque a Bíblia diz assim, ó, os humilhados é exaltado, e os exaltados é humilhado. É bíblico, está dentro da Bíblia. Então essa palavra que entra no seu coração, nunca desista do seu sonho. Você da internet que vai assistir, o nosso Deus, esse Jesus que está aqui, pode mudar a nossa situação. Vai depender do tamanho da tua fé e crer nele. Amém? Que Deus abençoe vocês, que esta palavra venha. Olha o que eu estou dizendo, eu prego, sempre que eu prego, ontem, sexta-feira eu preguei lá na cidade de Colina, foi uma bênção, não foi, irmã Mara? Nossa, foi, o fogo desceu, irmão, lá na cidade de Colina. E todo lugar que eu prego para vocês e também estou guardando dentro do meu coração, porque eu sei que é de Deus. Então acata essa palavra, viu? Você da internet, vocês aqui, tenha fé como um grão de mostarda, que você vai se tornar grande. Não para mostrar nada para ninguém, é para mostrar o Deus que você serve, que é o Deus do impossível. Eita glória! Deus abençoe vocês. Consegui.